Como foi o chamado de Ellen Armon ao ministério profético? Deus chamou outras pessoas antes de chamar Ellen? Era fácil para ela aceitar ser uma profetisa de Deus? Logo depois do período de desapontamento e amargas desilusões do dia 22 de outubro, a saúde de Ellen piorou rapidamente. Uma tuberculose parecia que ia tirar-lhe a vida. Ela quase não falava direito. E nessas condições, ela recebeu um convite para passar alguns dias na casa de uma amiga íntima sua, Elizabeth Hines, ao sul da cidade de Portland. Era dezembro, fazia muito frio. Mesmo assim, Ellen aceitou o convite. Em um dia pela manhã, outras 3 jovens se juntaram a Ellen e Elizabeth para o culto matinal. Enquanto elas oravam no altar da família, Ellen começou a ter a sua primeira visão. Era dezembro de 1844. O tema que nós vamos estudar agora, o chamado de Ellen Armon. Nós estamos em Palmyra, estado de Nova York, sobre o Monte Cumorá. Segundo Joseph Smith, neste local ele teria recebido placas de ouro do anjo Moroni, traduzido essas placas e daí deu origem ao Livro de Mormon. Joseph Smith Jr. também tornou-se o fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como os Mormons. Pastor Tim, na ocasião dessa experiência de Joseph Smith, depois Ellen G. White, era muito comum o surgimento de pretensos profetas nesse período? George Knight, um dos mais renomados historiadores adventistas da atualidade, me disse certa ocasião que em seus estudos ele havia descoberto a existência de pelo menos 500 pretensos profetas naquela época. Interessante que Joseph Smith Jr., ele se tornou o líder mormon, no caso, o principal profeta dessa igreja, mas em julho de 1844, ele estava numa prisão com o seu irmão no estado de Illinois, e lá ambos foram capturados por uma população que invadiu ali a prisão e foram trazidos para fora e mortos em praça pública. Isso ocorreu cerca de 5 meses antes do chamado de Ellen White para o ofício profético. Portanto, quando Ellen White surgiu em cena, já havia toda uma impopularidade em relação com pretensos profetas. Isso nos leva à conclusão de que Satanás sempre arruma contrafações falsas para que, quando o verdadeiro dom profético se manifeste, as pessoas já sejam céticas desse dom. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o chamado de Ellen White para o exercício do dom profético. Antes de chamar Ellen Armon, Deus havia chamado 2 homens para o ofício profético neste período, William Foy e Hazen Foss. William Foy recebeu diversas visões no ano de 1842. Ele era um pastor batista de talentos extraordinários. Algumas vezes, antes de 22 de outubro de 1844, Ellen Armon ouviu Foy pregar no Salão Beethoven, em Portland, Maine. Foy estava presente numa reunião realizada perto do Maine, durante a qual Ellen relatou sua primeira visão. Quando ela começou, Foy ficou fascinado com o que ela dizia. Deixou-se levar pelo entusiasmo e empolgação que acompanharam a apresentação dela. Ela falou das coisas celestiais, de orientações, luzes, imagens, coisas familiares a Foy. Arrebatado pela alegria do momento, ele não pôde mais se conter. De súbito, no meio da apresentação de Ellen, Foy bradou de júbilo, erguendo-se sobre os pés
e saltou inflamadamente para baixo e para cima. Becker, em seu livro O Profeta Desconhecido, diz que ele repetiu várias vezes que a visão de Ellen era justamente a que ele havia visto. Ele sabia que não tinha como falsificar tal experiência. Em 1906, Ellen White lembrou-se de suas conversas com William Foy, e ela recordou que ele tivera 4 visões. Apenas 2 das visões de Foy foram publicadas em seu livro, A Experiência Cristã de William Foy. A terceira é resumida pelo pastor Loughborough em seu livro. Não se dispõe de nenhuma informação sobre o conteúdo da 4ª visão. Foy continuou a pregar para os batistas do livre-arbítrio. Ele se estabeleceu nas proximidades de East Sullivan, no Maine, onde pastoreava uma igreja e trabalhava numa pequena fazenda. Ele morreu aos 75 anos de idade e foi enterrado perto de Ellsworth, Maine. Na lápide de William Foy consta a frase bíblica: "Combati o bom combate". Outro a receber o convite antes de Ellen Armon foi Hazen Foss, jovem milerita de Polland, Maine, a quem o Senhor deu visões semelhantes às recebidas por Ellen. Foss encontrou-se com Ellen em janeiro de 1845, em uma reunião em Polland, Maine. Depois de 22 de outubro de 1844, ele sentiu haver ficado confuso quanto à primeira visão. Em sua segunda visão, foi advertido de que, se não fosse fiel em relatar a primeira, a responsabilidade seria colocada sobre outra pessoa, com muito poucas qualificações. Ele continuou a temer pela possibilidade de ser ridicularizado e rejeitado por seus companheiros mileritas. Finalmente, pareceu-lhe uma voz que dizia: "Entristecer-se o Espírito do Senhor". Apavorado com essa possibilidade, convocou uma reunião para relatar a visão, mas depois de várias tentativas mal-sucedidas, ele declarou: "Foi-se de mim. Não consigo dizer nada. O Espírito de Deus me abandonou". Depois dessa experiência, Hazen Foss encontrou-se com Ellen em Polland, Maine, e lhe disse: "O Senhor me deu uma mensagem para apresentar ao seu povo, mas eu recusei depois de saber das consequências. Ouvi sua palestra ontem à noite. Creio que as visões foram retiradas de mim e dadas a você. Não recuse obedecer a Deus, pois será perigoso para a sua alma. Sou um homem perdido. Você é a escolhida de Deus. Seja fiel em fazer a sua obra, e a coroa que eu poderia ter tido, você receberá". Tempos depois, Hazen Foss perdeu o interesse nos assuntos religiosos e morreu em 1893. Pastor Tim, que outra evidência nós temos da veracidade do dom profético de Ellen G. White? O próprio local no qual nós estamos aqui em Nova York é muito significativo. Neste lugar estava a antiga casa da família Fox. E no dia 31 de março de 1848 começaram as famosas pancadas misteriosas. Alguma coisa sobrenatural batia nas paredes e as filhas da família respondiam ali com um código de batidas. Em agosto de 1850, a senhora White viu em visão que essas pancadas misteriosas que começaram aqui e foram até Rochester e outros lugares cerca, marcavam o início do espiritismo moderno. Mas devido à pressão popular, posteriormente, essas meninas Fox negaram a validade da experiência, dizendo que era meramente brincadeira que elas haviam feito. E alguns passaram a contestar Ellen White, dizendo que não, que isso aí não fazia sentido o que ela havia dito. Porém, as pessoas se esquecem que posteriormente as próprias irmãs Fox reconfirmaram a validade da experiência.
Mas como se isso não bastasse, os próprios espíritas modernos reconhecem a este lugar aqui como sendo o início, o lugar de nascimento do espiritismo moderno. Esta placa colocada pelos espíritas diz: lugar de nascimento da religião do espiritualismo moderno, e identifica o início como 1848. E ao lado da casa, nós temos uma outra placa da Sociedade Espírita Mundial, reconhecendo também esse lugar como o lugar de nascimento do espiritismo moderno.